E aí, pessoal, mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje vou te contar, tem cada coisa acontecendo. Inteligência artificial, escaneamento de íris, teve até uma instalação artística em Nova York. Olha, parecia ter saído da série Ruptura. É, parece que a realidade está imitando a arte, né? Pois é. Começando com a pesquisa Gallup, que me deixou de queixo caído. Sabe aquela coisa da confiança dos americanos em diferentes profissões? Véi, sim. Pois é, os enfermeiros estão no topo do ranking, mas políticos e jornalistas. Bom, digamos que a coisa não tá fácil para eles. O que você acha disso? Olha, essa pesquisa é um retrato do nosso tempo, né? A polarização política e as notícias falsas estão corroendo a confiança nas instituições e isso tem consequências sérias para a sociedade. É verdade. E sabe o que mais me deixou pensando? A queda na confiança nos médicos desde 2020. Ah, sim. A pandemia com certeza teve um papel importante nisso, né? Total. Expôs as fragilidades do sistema de saúde e gerou muitas dúvidas. Será que a gente está questionando mais ou confiando menos? Acho que as duas coisas, na verdade. A pandemia nos forçou a lidar com a complexidade da ciência, com informações conflitantes. Isso pode ter aumentado a desconfiança em figuras de autoridade, incluindo os médicos. Mas, claro, a politização da ciência e as fake news também pioraram a situação. Falando em política e desconfiança, a história do Bolsonaro com o passaporte negado e as possíveis implicações com os EUA me deixaram preocupado. É, sem dúvida, uma situação delicada. E como? A decisão da justiça, de negar o passaporte ao Bolsonaro em meio às investigações sobre o dia 8 de janeiro. Bom, isso repercutiu lá nos Estados Unidos, especialmente entre os apoiadores do Trump. É mais um exemplo de como as questões internas de um país podem impactar a política internacional. E o que me preocupa são as consequências para a economia do Brasil. Se a relação com o EUA piorar por causa disso, será que a gente pode ter novas tarifas sobre produtos brasileiros? O Trump, afinal, é conhecido por usar esse tipo de medida, né? Sim, essa é uma possibilidade real. Lembra das tarifas que ele impôs sobre o aço e o alumínio brasileiros em 2018? Lembra, sim. A economia brasileira sentiu o impacto e o setor agrícola, que é fundamental para a gente, também pode ser afetado. Essa situação com Bolsonaro coloca em risco a estabilidade das relações comerciais entre os dois países. Falando em tecnologia e seus impactos, o projeto World ID e a polêmica do escaneamento de íris em troca de criptomoedas. Olha, me deixou com uma pulga atrás da orelha. É uma ideia que causa bastante controvérsia, né? Demais. A promessa de um passaporte humano com base no escaneamento da íris parece futurista, mas esbarra em questões éticas sérias. Imagina, seus dados biométricos únicos sendo armazenados e usados por uma empresa. Levanta preocupações sobre privacidade, segurança e o uso indevido dessas informações. Sem contar que já vimos reações negativas a esse tipo de tecnologia em outros países, como no Quênia e na Espanha. Verdade. Aqui no Brasil, o incentivo financeiro do WorldCoin parece estar atraindo muita gente, principalmente em comunidades mais vulneráveis. Me preocupa a possibilidade de exploração, sabe? Muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação completa sobre os riscos. Essa é a questão. Será que as pessoas são realmente conscientes do que estão cedendo ao fornecer seus dados biométricos em troca de alguns dólares em criptomoedas? Essa falta de informação, a vulnerabilidade, pode levar a decisões precipitadas com consequências imprevisíveis. Exatamente. E você toparia participar de um programa como esse? Qual o preço que você colocaria nos seus dados biométricos? Nossa, que pergunta. É uma decisão complexa. Mas mudando um pouco de assunto, o que você achou da instalação artística inspirada na série Ruptura, lá na Grand Central Station? Achei genial. Reproduzir aquele ambiente de trabalho claustrofóbico da série em um lugar tão movimentado como a Grande Central é uma provocação e tanto, né? Total. Nos faz pensar sobre os limites entre trabalho e vida pessoal. A série critica a invasão do trabalho nas nossas vidas e essa instalação traz essa discussão para o mundo real. Com certeza. Me lembrou daqueles dias que a gente se pega checando e-mails do trabalho durante o jantar, nas férias. A sensação de estar sempre ligada é cada vez mais comum. E isso pode ter consequências sérias para a nossa saúde mental e bem-estar. Você se identifica com essa temática? Sem dúvida. Buscar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é um desafio constante, principalmente num mundo tão conectado. Acho que essa instalação nos convida a repensar a forma como lidamos com o trabalho, a proteger nosso tempo livre e você como lida com essa questão. Pois é, o desafio e tanto. Mas, falando em dilemas e reflexões, o que você achou da carta dos funcionários do Washington Post ao Jeff Bezos? Essa carta me deixou pensando. Será que é um sinal dos tempos difíceis que o jornalismo está enfrentando? Acho que sim. A carta mostra a preocupação dos jornalistas com o futuro do jornal, né? Em meio à crise da mídia tradicional e o crescimento das plataformas digitais. É verdade. A gente precisa se perguntar como garantir a sustentabilidade do jornalismo de qualidade no mundo dominado pelas redes sociais e algoritmos. É uma pergunta complexa que exige soluções inovadoras.
A liberdade de imprensa, o acesso à informação confiável são pilares de uma democracia. A gente não pode deixar que o jornalismo de qualidade se perca em meio a enxurradas de informações online. E por falar em informações, o fechamento do mercado essa semana não foi dos melhores, né? Dólar subindo, Bovespa caindo. Os indicadores econômicos refletem a instabilidade global, né? A guerra na Ucrânia, a inflação, a crise energética na Europa, tudo isso contribui para um clima de incerteza, de volatilidade nos mercados. É um momento que exige cautela dos investidores, né? Atenção aos sinais da economia. Mas que tal a gente mudar um pouco o tom da conversa e dar uma olhada nas dicas culturais que a gente separou? Boa. Preciso relaxar um pouco depois dessa análise econômica. Então me fala, qual dica te chamou mais atenção? Fiquei curioso com a série The Chosen. Parece ser uma produção interessante sobre a história de Jesus. Ah, essa série foi dica de um ouvinte, sabia? Parece que tem uma abordagem diferente, mais humana, menos tradicional. E você, o que achou do TED Talk sobre como equilibrar trabalho e vida pessoal? Bem oportuno, né? Considerando a nossa conversa sobre ruptura, é sempre bom ter diferentes perspectivas sobre esse tema, que é um desafio para todos nós. Verdade. E que tal a gente se aventurar na cozinha com a ajuda do chefe GPT? Imagina, um chefe virtual que te ajuda a criar receitas com o que você tem em casa. Seria ótimo para evitar o desperdício, né? Você vê. Experimentar novos sabores. E que tal a gente aproveitar esse momento para convidar nossos ouvintes a participarem da conversa? O que chamou a atenção de vocês nessa edição do Boletim? Quais temas vocês gostariam de aprofundar? Quais as suas perspectivas sobre os desafios e as oportunidades do mundo? Nossa, quanta coisa a gente discutiu hoje. É verdade. Passamos por política, economia, tecnologia, cultura. E o mais legal é ver como tudo se conecta, né? Forma um retrato bem complexo do mundo que a gente vive. Pois é. E no fundo, todas essas questões nos levam a pensar nos grandes desafios da nossa sociedade, né? Sem dúvida. Como lidar com essa polarização, com a desconfiança nas instituições? Como garantir que a tecnologia seja usada de forma ética, responsável? Como equilibrar trabalho e vida pessoal num mundo cada vez mais conectado? São perguntas que exigem atenção, debate constante. Falando em tecnologia, o que me deixa pensando é essa crescente influência da inteligência artificial nos dados biométricos nas nossas vidas. O que você acha? Devemos nos preocupar com isso. Olha, a inteligência artificial, a biometria, elas têm um potencial enorme para transformar o mundo, mas é preciso ter cuidado, né? Imagina. Algoritmos tomando decisões que afetam a gente. Sistemas de reconhecimento facial sendo usados para vigilância em massa. Nossos dados biométricos coletados, utilizados sem nosso consentimento. É um futuro que pode ser promissor, mas também assustador. É verdade. E essa é a pergunta que eu deixo para você que está nos ouvindo. Como você não imagina vivendo num mundo cada vez mais moldado pela inteligência artificial, pelos dados biométricos? Quais são suas expectativas, seus medos? O que te dá esperança? Eu te convido a pensar sobre o papel da tecnologia na sua vida, a questionar as implicações, a participar da construção de um futuro mais justo, ético e humano. E com essa provocação, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Espero que você tenha aproveitado a viagem, se inspirado com as reflexões e que continue buscando o conhecimento, novas perspectivas para navegar esse mundo complexo que não para de mudar. Até a próxima. Até mais.